texto bem conhecido da igreja. Nós queremos ministrar em cima dessa palavra nessa noite a mensagem que o Senhor Ele colocou em meu coração e Ele me revelou. Nós queremos ministrar em cima desse texto de João capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós queremos te render graças, nós queremos te exaltar, queremos glorificar o seu nome neste momento, ó Deus, aonde a sua palavra, meu Deus, foi lida nessa noite. Senhor, que nós precisamos nessa noite é ouvir a revelação da sua palavra, meu Deus. Pai, que o seu Espírito Santo venha nessa noite trazendo grandes revelações da sua palavra, como diz mesmo a sua palavra, que o Senhor trouxe a revelação aos pequenos, aos escolhidos. Por isso, meu Deus, que aprove o Senhor Jesus nessa noite trazer-me uma grande revelação da sua palavra nessa noite, para que eu venha transmitir à sua igreja, ao coração dos seus filhos nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem nessa noite é o seguinte: os que nasceram do Espírito precisam viver sobre o controle de Deus. Diga assim comigo: os que nasceram do Espírito, diga com mais fé, os que nasceram do Espírito precisam viver sobre o controle de Deus. Não os que nasceram da carne, mas os que nasceram do Espírito, eles precisam viver uma vida sendo submissa ao controle de Deus. Quem é nascido do Espírito, queridos, ele precisa que a sua vida seja controlada, que as suas decisões venham a ser tomadas pelo Senhor, o próprio Deus. Digam amém. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler fala a respeito de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, queridos, era um homem que fazia parte de um grupo religioso chamado fariseus. Os fariseus eram uma equipe, um grupo, uma cúpula que eles defendiam a lei de Moisés. Era uma equipe religiosa que eles não criam, eles não acreditavam que Jesus era o Messias.
eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Por isso, eles perseguiam Jesus. Por onde Jesus passava, aonde Jesus chegava, os fariseus, eles começavam a persegui-lo. Começavam, queridos, a dizer que Jesus estava blasfemando. Era aquele tipo de pessoa, queridos, que eles não acreditavam em Jesus. Inclusive foram esses grupos que eles entregaram Jesus às autoridades para que ele fosse morto. Os religiosos. E diz a Bíblia que Nicodemos, ele fazia parte desse grupo. Nicodemos fazia parte, queridos, do grupo dos religiosos, do grupo dos fariseus. E diz a Bíblia, queridos, que não só fazia parte do grupo dos fariseus, mas que ele também, a Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus. Ou seja, queridos, Nicodemos era uma pessoa que ele tinha uma alta posição social. Era uma pessoa, queridos, que tinha um cargo elevado na sociedade. Nicodemos não era qualquer pessoa. Ele era o príncipe dos judeus. Era uma pessoa bem vista na sociedade. Era uma pessoa reconhecida. Era uma pessoa que por onde ele passava, queridos, as pessoas respeitavam ele. Era uma pessoa muito bem vista por onde ele passava, Nicodemos. E um certo dia a Bíblia diz que este homem, ele saiu e foi à procura de Jesus. A Bíblia diz que ele foi atrás de Jesus, porém ele foi à noite. Ele foi procurar Jesus à noite, nas caladas da noite. Veja aqui no versículo 2 diz assim: e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Este homem, queridos, foi em busca de Jesus à noite, escondido da cúpula dos religiosos que ele fazia parte. Esse homem foi escondido para que os fariseus, eles não soubessem que ele estava indo à procura de Jesus. Ele foi à noite, nas caladas, às escondidas, atrás de Jesus, para que os judeus, eles não vissem, não chegassem ao conhecimento deles, que este homem, ele ia à procura de Jesus. Nicodemos, queridos, ele ouviu falar das maravilhas que Jesus operava. Ele viu falar do que Jesus fazia. Então ele ficou curioso para saber quem era Jesus. A Bíblia não diz qual o motivo desse homem ter ido ao encontro de Jesus, mas, queridos, dá a entender com a leitura do texto que ele queria saber informações sobre o reino de Deus. Ele queria conhecer mais sobre o reino de Deus. Por ele ser um religioso, ele estava interessado em conhecer mais informações sobre o reino de Deus. Eu não sei se talvez ele queria escutar Jesus, tirar algumas dúvidas para poder analisar e depois ele tentar decidir se queria fazer parte do reino de Deus ou não. Eu não sei qual